Mamãe disse que haveria dias assim, caríssimos ouvintes. Ou, como você está ouvindo o girl group The Shirelles cantar, Mama Said. E os dias não estão fáceis. Mas estamos de volta. Eu sou Edivaldo Nunes e este é o Domingueira Podcast. Depois de um pequeno recesso para as festas de fim de ano, nós voltamos com uma homenagem a Ronnie Spector, que morreu no último dia 12 de câncer. Ela era vocalista líder do grupo The Ronettes. Vamos explicar por que esse grupo é importante e falar de histórias dos grupos vocais de mulheres que colaram nos nossos ouvidos para sempre. Para fazer isso, no nosso primeiro bloco, nós teremos uma lista com algumas das melhores músicas de grupos femininos dos anos 60 e 70. A intenção inicial era falar dos grupos de mulheres de música negra em geral, mas é tanta coisa boa e importante que eu tive que deixar o restante para um outro episódio. No segundo bloco, o nosso quadro Onde Eu Já Ouvi Isso terá uma outra homenagem a um importante músico que perdemos recentemente. James Mitume morreu no último dia 9, aos 76 anos. Vamos mostrar algumas músicas que samplearam a bateria do clássico Juice Fruit, do grupo Mitume. Mas, antes de começar, uma rápida conversa com vocês, caríssimos ouvintes. O episódio de hoje é do nosso formato Listas, que eu criei recentemente. O objetivo é mostrar várias músicas legais a partir de um determinado tema. Qual o critério para escolher essas músicas? É simples explicar. Uma mistura de coisas que eu gosto e coisas que eu descobri que são importantes. Eu não sou um crítico musical. Sou jornalista profissional há algumas décadas, mas este é o meu primeiro trabalho profissional com música. Este projeto surgiu porque a música negra me arrebatou em 2 momentos da minha vida. Na adolescência, entre os 13 e os 18 mais ou menos, quando frequentei os bailes blacks da minha cidade, Guarulhos, na Grande São Paulo. E agora, que já estou, digamos, maduro, mas graças à tecnologia do streaming tenho acesso a qualquer música de qualquer cantor, cantora, compositor ou grupo de qualquer tempo. Para quem já nasceu com essa tecnologia à disposição, é difícil entender a diferença que ela faz. O DJ Grandmaster Ney já contou num episódio passado a dificuldade que era para se ter acesso a um disco nos anos 70. Se era difícil para ele, que trabalhava com isso, imagine para um moleque de 13 ou 14 anos que estava começando a trabalhar e mal tinha dinheiro para se manter, e que ouvia as músicas só nos bailes. A única alternativa era torcer para a música tocar numa rádio e você conseguir gravar numa fita cassete, mesmo que fosse com o locutor falando no meio da música, e eles faziam muito isso. Pois é, agora imagine alguém que só teve esse contato distante com essas músicas na adolescência e várias delas ele mal soube o nome da música e às vezes nem o artista, e por uma série de motivos pessoais se afastou desse mundo e só acompanhou o que rolava pelo rádio. Imagine agora que esse moleque ficou agora maduro, para manter o termo, e encontra pela internet aquela música que ele adorava dançar e da qual não sabia nem o nome, ou aquela outra que embalou o romance com a primeira namoradinha. E mais do que isso, descobri que aquele grupo de que você gostou tem muito mais coisa boa do que as músicas que você ouviu no baile. E que os cantores, cantoras e músicos têm histórias de vida espetaculares que você desconhecia. Acho que agora vocês podem entender melhor o propósito desse podcast. É compartilhar um pouco do mundo que vivi e do universo que estou descobrindo, bem maior do que aquele mundo. O André Barcinski, um jornalista de que gosto e acompanho, e esse sim, um cara que entende muito de música mesmo e viveu profissionalmente nesse ambiente, disse algo divertido uma vez. Foi numa das conversas bacanas que entre ele, o André Forastieri e o Paulo César Martins no podcast ABFP, que recomendo muitíssimo, aliás. Não foi exatamente assim que ele disse, mas o resumo, o espírito do que ele quis dizer é esse.
Hoje, qualquer mané pode usar a internet e falar sobre qualquer assunto como se fosse um especialista. O Barça está certíssimo. Por isso, faço questão que vocês saibam que eu não sou um especialista e nem quero fingir que sou. Eu acho que sou um mané desses que ele falou. E digo isso com o maior orgulho. Sou um mané com a melhor das intenções e um mané que tem também um certo direito de fala sobre o tema, usando um termo da moda. Em primeiro lugar, porque, como eu disse, eu frequentei bailes black por uns bons anos. Eu vivi intensamente essa época. E em segundo lugar, porque eu não escondo as minhas limitações e procuro corrigi-las trazendo para falar sobre o tema pessoas que sabem de coisas que eu não sei. Por isso, se você achar que minhas escolhas não têm nada a ver ou perceber erros em alguma informação, eu peço de verdade que mande uma mensagem ou faça um comentário nas nossas redes sociais. Sua colaboração será muitíssimo bem recebida. Só peço que mantenha a classe, natural de um bom admirador de música negra. A ideia desse projeto é divertir e compartilhar histórias com pessoas que gostam de black music e do universo cultural em torno do soul, do funk, do R&B e do samba rock. Vem comigo. Passado esse momento de transparência, the show must go on. Vamos à nossa lista. Nós abrimos com Be My Baby, com The Ronettes, grupo formado por nossa homenageada, Ronnie Spector, cujo nome de batismo era Veronica Benet, a irmã dela, Stella Benet, e a prima, Nedra Talley. Elas cantavam juntas desde a adolescência, com o nome de The Darling Sisters. O grupo mudou de nome ao assinar com o selo de Phil Spector, um gênio musical atormentado que se tornaria depois um marido paranoico que estragaria muitos anos da vida de Ronnie, e, bem depois, um assassino que morreria na prisão. O que nos interessa aqui é que, nesse momento, Phil colaborou com seu enorme talento musical para criar uma sonoridade nova para esse grupo privilegiado de vozes. Be My Baby foi composta por Phil Spector, Jeff Barry e Ellie Greenwich, e na gravação tem no vocal de apoio uma então aspirante a cantora, Cher, com 17 anos. Be My Baby, a canção, entrou no Hall da Fama do Grammy em 1999 e ficou no 22º lugar da lista de 500 melhores canções de todos os tempos da revista Rolling Stones, publicada em 2004. The Ronettes fez uma turnê em 1964 pela Inglaterra e teve como banda de abertura ninguém menos do que os então desconhecidos The Rolling Stones. E elas foram a banda de abertura para a turnê americana dos Beatles, em 1966. Apesar de tudo isso, o grupo só gravou um álbum de estúdio, algo que só o ciúme doentio e a maluquice de Phil Spector podem explicar. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. We really love you and we're gonna get married. Going to the chapel of love. Spring is here, the sky is blue. Essa agora é Chapel of Love, com o grupo The Dixie Cups. Essa canção tem os mesmos autores que Be My Baby e, na verdade, foi composta para The Ronettes, mas acabou com esse grupo de garotas de Nova Orleans, formado também por duas irmãs, Barbara Ann e Rosalie, e uma prima, Joan Marie. Chapel of Love foi o primeiro single e é o grande hit da carreira de The Dixie Cups. A música chegou ao primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard em 1964 e vendeu mais de 1 milhão de cópias na época. Ela pode ser ouvida também na trilha sonora de filmes como Nascido para Matar, de Stanley Kubrick, e O Pai da Noiva, com Steve Martin.
E antes de seguir, só queria deixar um trechinho da minha música favorita do Dixie Cups, Aiko Aiko. Por quê? Porque mostra claramente que a origem do grupo é Nova Orleans, e é legal demais para ficar de fora. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about hey now, hey now, Aiko, Aiko, ande, Giacomo Fino, anale, Giacomo Finale. Look at my king all dressed in red, Aiko, Aiko, ande. I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Finale. Talking about hey. Bem, agora vamos em frente. Por incrível que pareça, este é mais um grupo ligado a Phil Spector. A música é Then He Kissed Me, com The Crystals. O grupo tem uma história conturbada, com mudanças na vocalista líder e outras integrantes e músicas gravadas com o nome da banda, mas por outros grupos. Uma grande controvérsia também com uma canção chamada He Hit Me and It Felt Like a Kiss, ou Ele me bateu, mas pareceu um beijo. Dá para entender o motivo da polêmica, mesmo naquela época. Mas canções como Then He Kissed Me e Da Do Rom Rom colocam esse grupo como um dos mais fundamentais na história das girls groups. Os Beach Boys, aliás, fizeram uma versão dessa música que estamos ouvindo, chamada Then I Kissed Her. Só um detalhe, quando ouvi essa música percebi que ela estava em alguma cena marcante de um filme, mas não me lembrava qual. A gloriosa Wikipédia me esclareceu. A abertura do filme Uma Noite de Aventura é toda com essa música sendo dublada pela personagem da atriz Elizabeth Shue. Vale procurar no YouTube. Saímos agora do terreno de Phil Spector, mas infelizmente nos mantemos falando de um homem abusivo que foi também um marido paranoico, o que talvez seja uma demonstração de como deve ter sido difícil a vida dessas mulheres, estrelas mundiais com luz própria, mas com seu talento explorado por homens num ambiente altamente machista. Esta música é I'm Blue, The Gong Gong Song, com The iCats. O grupo, que foi trio e algumas vezes quarteto, servia de backing vocals para Ike e Tina Turner, mas também teve sua carreira própria. Essa música foi um dos seus sucessos e foi colocada pela revista Billboard no 63º lugar da sua lista das 100 melhores músicas de grupos femininos de todos os tempos. Ok, agora estamos no terreno da Motown. Martha and the Vandellas cantam Dancing in the Street. É o som da gravadora de Detroit no que ele tem de mais típico. O grupo foi criado por Annette Beard, Rosalind Ashford e Gloria Williams,
e incorporou posteriormente Martha Reeves, que assumiu como voz principal depois que Gloria Williams deixou o grupo. Essa música se tornou a assinatura do grupo e foi incluída também no Hall da Fama do Grammy. Mas o grupo teve também outros grandes sucessos, como a deliciosa Heatwave e Nowhere to Run. Martha Reeves, aos 80 anos, ainda é uma figura querida e presente na atual cena cultural dos Estados Unidos. Você está ouvindo agora a primeira música a ser lançada como single pela gravadora Motown e a atingir o primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard em 1961. Please Mr. Postman, com The Marvelettes. Essa mesma música voltou a atingir o primeiro lugar quando foi gravada em 1971 por The Carpenters. E antes disso, em 1963, os Beatles fizeram um cover dessa música. The Marvelettes era um grupo de colegas de escola formado por Gladys Horton, Catherine Anderson, Georgiana Tillman, Juanita Cowart e Georgia Dobbins, que é uma das autoras de Please Mr. Postman, mas deixou o grupo antes da assinatura do contrato, sendo substituída por Vanda Young. I need love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. No, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter how long it takes, but how many heartaches must I... Para encerrar o capítulo Motown, temos The Supremes com You Can Hurry Love. Como começar a falar de The Supremes? É o grupo vocal feminino de maior sucesso dos Estados Unidos, com 12 hits atingindo o número 1 da parada Hot 100 da Billboard. A maior parte deles criados pelo trio de hitmakers da Motown, os compositores Lamont Dozier e os irmãos Brian e Eddie Holland, o famoso Holland Dozier Holland. O grupo original foi formado por Florence Ballard, Mary Wilson, Diana Ross e Bette McGlow, todas vindas de um conjunto habitacional popular de Detroit. E não vou falar muito mais, porque a história de Florence Ballard será tema de um futuro episódio desse podcast. Vocês não perdem por esperar. Avançamos no tempo e chegamos à Disco Music. Aqui temos outro grupo conhecido como backing vocal, no caso de Barry White, mas que também tem os seus próprios sucessos. Love Unlimited canta um dos seus hits, I'm So Glad That I'm a Woman. O álbum do grupo, Under the Influence of Love Unlimited, chegou ao terceiro lugar na parada de álbuns da Billboard em 1973. E eu não sei a posição na parada brasileira, mas posso dizer que essa música que vocês estão ouvindo bombou no Brasil na época.
Esse avanço para os anos 70, como vocês viram, me trouxe para aquele tempo que eu vivi e passo a correr o risco de um certo sentimentalismo. The Pointer Sisters aqui cantam He's So Shine, mas o grupo de irmãs de Oakland, na Califórnia, também é responsável por I'm So Excited e o funkão Yes, We Can, de Alan Toussaint, que tocamos em outro episódio por indicação do Nelson Triunfo. E ainda estão na trilha de um filme de que gosto muito, Car Wash, com outro funk maravilhoso, You Gotta Believe. E o grupo tem uma história que precisa ser conhecida. Você precisa ouvir mais Pointer Sisters. Falando em irmãs, aqui nós temos Sister Sledge, outro grupo muito importante da disco music sobre a qual falamos rapidamente no episódio sobre Nile Rodgers. O guitarrista do Chic produziu o álbum do grupo que tem essa música que ouvimos, Thinking of You. O grupo foi formado em 1971 por Debbie, Johnny, Kim e Katie, na Filadélfia, Pensilvânia. E elas também são responsáveis por clássicos como We Are Family, Lost in Music e uma das músicas do meu coração, He's the Greatest Dancer. Que, como eu disse no episódio do Nile Rodgers, eu sempre sonhei que alguma mulher cantasse pra mim, mesmo sabendo que eu não mereço. Você não lembra dessa? Então eu vou tocar de novo só pra te ajudar. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. E é com essa cascata, pessoal, que encerramos a nossa lista e o nosso primeiro bloco do podcast. Claro que há muito mais, e se você quiser ouvir, procure a playlist do episódio no Spotify e você vai conhecer muitos outros grupos femininos importantes e suas canções maravilhosas. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the fine
Daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. From his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what wow. He's the greatest that's all. Oh, what wow. I've ever seen. Estamos de volta com o nosso quadro Onde é que eu já ouvi isso? You know very well what you are. You're my sugar thing, my chocolate star. I've had a few, but not that many. But you're the only love that gives me good and plenty. Juicy, yeah. Hoje o esquema é diferente. Nós já revelamos de cara a música sampleada. Essa é Juice Fruit, do grupo Mtume. Se você não conhece, o nome é com um M mudo no começo, por isso a pronúncia é Mtume. O nome do grupo vem do sobrenome de James Mtume, percussionista que fundou a banda e anteriormente tinha uma carreira ligada ao jazz, tendo trabalhado e excursionado inclusive com Miles Davis. Juice Fruit é o maior sucesso do grupo. Foi lançado em 1983 no álbum com o mesmo nome. A música ficou em primeiro lugar por 8 semanas na parada Hot Black Singles da Billboard naquele ano. O grupo, aliás, é classificado por alguns como One Hit Wonder, ou grupo de um sucesso só. O que não é tão injusto, mas James Mtume é um nome importante e foi um dos autores de músicas que foram sucesso com outros artistas, como Never Knew Love Like This Before, gravada por Stephanie Mills, e The Closer I Get to You, que tem uma gravação histórica com o duo Roberta Flack e Donny Hathaway. Mas voltando a falar de Juice Fruit, essa música teve a bateria sampleada por muita gente. O exemplo mais famoso é de Notorious B.I.G., que já no título da sua canção dá a dica da origem. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop, smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back. Além de Juicy, do Big, Juice Fruit também foi sampleada por Common na canção Real. Niggas ain't real. I think you need to stop pretending. These niggas ain't ill. And we know the deal. You niggas ain't on. Here today and the next you're gone. Cause you niggas ain't real. And we know the deal. Yeah, we know 87 strip walker, I'm a shit talker. Fuck all night, yo, depending what I'm off. I had a white girl, I tossed her. Black girl, I lost her. Break bread with the stones, I'm the rocker, Gibraltar. E você pode reconhecer a batida nessa gravação de Keisha Cole, com participação de Missy Elliott e Lil Kim. É Just Like You. You need to get it, feet don't wanna love you the right way. He ain't gonna, it ain't where he's at, it's where he wanna be. No Keisha. Yes. I like this one right here. This one for all my ladies, y'all. I don't want your man, cause I got it like that, but it ain't even gotta be like that. Your man, he be calling me back, he say I'm fine, and a matter of fact,
Yes, how I do that, that fit my jeans over baby fat. Listen, I don't know the type of tricks he playing, but I should warn you, I don't want your man. I understand why you wanna try, make him stay home late at night, but if you wanna go, he'll be gone. Bem, no total são 110 canções que samplearam Joyce Fruit, do Mintume. Acho que ficamos por aqui. E aqui encerramos nosso podcast de hoje. Meio que numa mistura das nossas homenagens. Temos um grupo de mulheres cantando, mesmo que não seja um girl group, como The Ronettes, do Ronnie Spector. E elas cantam uma música com sampler do grupo Mintume, de James Mintume. Ambos nos deixaram neste mês de janeiro, infelizmente. Mas estamos aqui para fazer a devida homenagem aos seus talentos e à sua obra. Se ficou com gostinho de quero mais, vá ao Spotify e procure a playlist deste episódio para conhecer e curtir muito mais dos grupos femininos dos anos 60 e 70. Lá tem também The Sisters Love, The Chiffons, The 3 Degrees, A Taste of Honey, The Emotions e The First Choice, e muito mais. Peço desculpas pelo atraso no episódio, mas sabe como é esse negócio de folga de fim de ano, né? Se gostou e quer acompanhar o nosso programa, sugiro que você favorite, curta, siga ou faça o que a sua plataforma de áudio favorita indicar para ser informado sempre que um episódio novo estiver disponível. E faça isso também no YouTube, na página do Portal R7, onde o Domingueira Podcast é uma das playlists disponíveis. Você tem ainda a opção de nos seguir nas redes sociais. Somos @Domingueira Podcast no Facebook, Instagram e TikTok. E @DomingueiraPod no Twitter. Eu sou Edivaldo Nunes e esse é o Domingueira Podcast. E eu te espero no próximo episódio. Kim, don't stress him. Kick them all straight to the curb like Beckham. Broke up with my ex, he would hug for now. But little do she know she's just a rebound. Calling my phone, she's so out of pocket. I've been there before, girl, you need to stop it. When he's with you, he's wishing it was me. You might be where he's at, but I'm where he wanna be, baby. The way you should, then let it go. If he ain't gonna treat you the way you should, then let it go. Coming home if he ain't gonna love you the way you should, then let it go. And if he ain't gonna treat you the way you should, then let it go. Hands up in the air. When the song come on in the club, they gon' be like, damn, that's hot. Come on. But when they play it in the car, they gon' drop their tops like, damn, that's hot. They gon' mix it with Biggie, it was all a dream, like, damn, that's hot. That's right. Kim and Keisha don't stop till the tick don't talk, like, damn, that's hot. Yes.